Durante as discussões sobre o novo Código de Mineração aqui na Câmara dos Deputados, representantes dos garimpeiros cobraram a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição que estabelece aposentadoria especial para esses trabalhadores. Em 2012, a comissão especial que analisou o assunto aprovou parecer que inclui garimpeiros e mineradores no regime geral de previdência social, ao lado de agricultores familiares, parceiros, meeiros e pescadores artesanais. Com isso, eles terão direito à aposentadoria no valor de um salário mínimo, independentemente de ter ou não produção comercializada, benefício decorrente de acidente de trabalho, redução no limite de idade para aposentadoria e opção pelo enquadramento como segurado especial. Quem explica melhor a proposta, que ainda precisa ser aprovada em 2 turnos pelo plenário da Câmara, antes de ser encaminhada ao Senado, é o autor da PEC, o deputado Kleber Verde, do PRB do Maranhão. Eu sou Fabiana Mello e o Palavra Aberta é uma produção conjunta da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputado, obrigada pela presença do senhor aqui no estúdio do Palavra Aberta. E eu gostaria de primeiramente perguntar, o senhor tem um impacto que essa proposta pode ter para o orçamento com a inclusão dos garimpeiros no regime geral da Previdência Social? É bom que se diga que o garimpeiro já esteve, inclusive, com essa garantia constitucional assegurada. O garimpeiro, se você for verificar a Constituição Federal, no artigo 201 está lá. O trabalhador rural se aposenta a mulher com 55 anos, o homem com 60 anos de idade. Quem é que para ser o trabalhador rural? O lavrador, o pescador e o garimpeiro. Ou seja, já está no texto constitucional, no artigo 201, dizendo que ele é equiparado ao trabalhador rural. E até 2005 mais ou menos, o garimpeiro ele já tinha assegurado esse benefício de forma legal. Ou seja, ele buscava esse benefício, a mulher com 55 anos, o homem com 60, na condição de lavrador. O que acontece Mas como hoje, lavrador, não como garimpeiro. Como garimpeiro, perdão, no passado, e hoje, infelizmente, por não estar assegurado no artigo 195 da Constituição, porque retiraram, na reforma constitucional, com a emenda 20, retiraram da Constituição a profissão de garimpeiro do artigo 195. Mas por que isso? O que é que nós estamos pretendendo? Com o fechamento do garimpo de Serra Pelada, inclusive está aí o filme exibido agora, está em cartaz, está em cinema, e retrata mais ou menos a saga do garimpeiro em Curionópolis, lá no Pará, o garimpeiro de Serra Pelada. E com o fechamento do garimpo, houve uma decisão de governo naquela oportunidade, com a emenda constitucional número 20, de retirar do garimpeiro, tirar a palavra do garimpeiro, tirar a profissão de garimpeiro do artigo 195 da Constituição. Achou-se na época que não haveria mais a necessidade de aposentadoria especial, que não haveria mais a profissão. Um grande equívoco. Nós temos hoje no Brasil, no Maranhão, no Pará, no Acre, na Amazônia, diversos garimpeiros que continuam trabalhando em regime de economia familiar. O que é que acontece hoje? Por isso eu tenho dito ao governo que não vai haver impacto no orçamento da União. Porque o garimpeiro, ao completar 60 anos de idade, ele acaba indo ao sindicato rural ou à colônia de pescadores, se filia e vai se aposentar como lavrador, como pescador. Então, na prática, ele já está se aposentando. Eu estive agora recentemente, inclusive, acompanhando a comissão de mineração em Itaituba, no Pará, estive também em Marabá, e lá identifiquei diversos garimpeiros com mais de 60 anos de idade, e tive a oportunidade de perguntar a eles se já estavam aposentados, e estavam aposentados. São garimpeiros, mas aposentados como lavradores ou como pescadores. Então, eventualmente, esse garimpeiro que exerce atividade em regime de economia familiar, que muitas das vezes trabalha no garimpo, no seu garimpo de forma manual, faz a sua roça e faz a sua atividade de pesca também. Então, naturalmente, ele tem buscado o seu benefício na condição de um salário mínimo equiparado que o é ao trabalhador rural. Portanto, não vai haver nenhum impacto. O que nós queremos é assegurar a esse trabalhador que exerce atividade de pequeno minerador em regime de economia familiar, que ele possa buscar este benefício na condição da sua profissão, ou seja, na condição de garimpeiro. Até para que o governo saiba efetivamente quantos trabalhadores estão exercendo esta profissão e possa fazer o plano de governo atendendo a essa categoria da maneira correta, não, deputado? É uma grande oportunidade de saber quem são e quantos são e aonde estão localizados esses garimpeiros em todo o Brasil. Repito, em diversos estados do Brasil, na Bahia, no Maranhão... Eles estão subregistrados, eles estão registrados dentro da categoria de trabalhadores rurais, como o senhor disse. Perfeito. Então, ele não consegue acessar o seu benefício nessa profissão, na profissão de garimpeiro. Então, a Câmara tem a grande oportunidade de voltar atrás, ou seja, de reconhecer
com legitimidade, inclusive é importante que se diga que foi aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado à época pelo então presidente José de Alencar, o Estatuto do Garimpeiro. E esse estatuto, lamentavelmente, ele reconhece a profissão, mas lamentavelmente não garantiu, não preconizou no estatuto o direito previdenciário. Até porque teria que ser, como o senhor propõe agora, uma alteração constitucional, né? O estatuto não teria como fazer isso. Perfeito. Né? A emenda constitucional número 20 retirou e nós agora com a PEC 405, que é uma proposta de emenda à Constituição número 405 de 2009, como você bem colocou, foi aprovado em comissão especial por unanimidade, um relatório exatamente sucinto, claro e que vai permitir exatamente colocar no parágrafo 8º do artigo 195 da Constituição a palavra garimpeiro junto com o meeiro, com o produtor rural, com o lavrador, com o pescador. E aí sim, uma vez colocado na Constituição novamente o nome garimpeiro, ou seja, a profissão de garimpeiro, junto com as profissões ali existentes, aí repito, de trabalhadores rurais, como lavradores, pescadores, que exercem atividade na condição de atividade rural, ou seja, na condição de regime de economia familiar, aí o garimpeiro vai poder, na prática, ele que é associado ao seu sindicato ou à sua cooperativa de garimpeiro, buscar acessar esse benefício de acordo com a sua profissão. Agora, deputado, o texto na comissão especial foi aprovado em junho de 2012. Né? Mais de um ano se passou e agora o senhor acredita que o momento é propício para que ele seja colocado em plenário? O senhor acha que é possível pegar uma carona na discussão do Código de Mineração? Inclusive, é bom que se diga que o projeto, a PEC 405 de 2009, já esteve na pauta por 2 semanas. Houve um acordo de líderes, nós temos inclusive um requerimento subscrito por todos os líderes dos partidos aqui da Casa, da Câmara Federal, portanto, e por que não foi foi votado? retirado de pauta exatamente por uma reavaliação do governo. O governo pediu para reavaliar, para discutir melhor, entendendo que poderia ocorrer e ter algum impacto orçamentário no orçamento da Previdência. E nós tivemos já a oportunidade de conversar recentemente com o ministro Garibaldi, com o Gabas, que é o secretário executivo, e também com a ministra da Relação Institucional, que é a Ideli. E o governo deve fazer um entendimento nos próximos dias e, com isso, discutir com o seu líder aqui nesta casa, que é o deputado Arlindo Quinalha, para que ele possa, acordado com os demais líderes de partidos e com o presidente da casa, com a mesa diretora, portanto, pautar esta matéria. Entendo que a votação do marco, como você bem colocou, Fabiana, que está próximo de acontecer, poderá ir em conjunto, ou seja, votar o marco regulatório da mineração e, em seguida, votar a PEC 405. São matérias correlatas que o marco da mineração vai estar regulando, disciplinando a questão da mineração no Brasil e acredito que é uma oportunidade de fazer justiça a uma categoria secular que contribuiu muito com este país. Basta ver aí a saga do garimpeiro de Serra Pelada, na época do garimpo de Serra Pelada, o quanto eles contribuíram com a extração de ouro, com a oportunidade de poder fazer divisas para o nosso país. O senhor tem uma expectativa de quantos vão ser beneficiados por essa proposta? Olha, inicialmente não vai haver uma corrida pela aposentadoria, porque naturalmente aqueles que já têm 60 anos já estão aposentados, como eu disse agora há pouco, como lavrador, como pescador. Então é natural que aquele que exerce atividade hoje na condição de garimpeiro e que quer se aposentar como garimpeiro vai fazê-lo de uma forma tranquila, sem correria e sem criar um grande contingente de garimpeiros aposentados no Brasil, porque, repito, eles já estão buscando esse benefício através da condição que o são também, né, de lavrador ou pescador. Mas então, há uma estimativa de quantos garimpeiros familiares atuam em condição individual? Acredito que estima-se algo em torno de 100 mil trabalhadores ainda em atividade artesanal, atividade de regime de economia familiar, que estão em vias, né, de poder, com a aprovação da PEC e com a regulamentação, portanto, das formas, porque uma vez aprovada a proposta de emenda à Constituição em 2 turnos aqui, vai ao Senado ainda, é importante que se diga, para que possa haver a promulgação dessa proposta de emenda à Constituição e aí torná-la efetivamente constitucional. A partir daí, cabe ao governo, através do INSS, baixar uma instrução normativa e definir os critérios, através de uma IN, os critérios da obtenção desse benefício. Ou se vai se exigir a declaração do sindicato de garimpeiro, da cooperativa, da associação, aliado a outros elementos, dentre os quais o garimpeiro tem como provar que ele é garimpeiro. Ou seja, a questão dos recibos de pagamento, a questão dos documentos onde consta a sua profissão efetiva, a sua carteira habitual que ele renova na entidade a qual ele é filiado, enfim. Ele terá formas de poder comprovar. E além dos documentos,
a declaração de vontade dele e de testemunhas que podem ser arroladas no processo da obtenção do benefício, exatamente como acontece hoje com o lavrador e com o pescador. Quando ele não tem documentos suficientes, muitas das vezes é suprida essa ausência de documentos com a oitiva de testemunhas para comprovar a veracidade das informações ali apresentadas pela declaração ou do sindicato, da cooperativa, que vai consubstanciar esse direito legítimo que eles obterão com a aprovação dessa proposta de emenda à Constituição. Mas a expectativa do senhor, então, é positiva? A sinalização do governo agora é positiva? Muito positiva. Além do apoio dos líderes dos partidos, agora o governo entendeu que, de fato, não há um grande impacto orçamentário, portanto, já é algo que já acontece, ou seja, não vai onerar a Previdência e, portanto, eu entendo que, pela sensibilidade do governo, da presidente Dilma, de forma em particular, e dos gestores que estão à frente do Ministério da Previdência, nós entendemos que essa matéria irá a plenário. A Câmara já tem uma definição de vontade realmente de votar para garantir e fazer justiça a essa categoria. Eu não tenho dúvida que em breve nós teremos mais uma lei que vai beneficiar mais uma categoria importante da sociedade, fazendo justiça a esses trabalhadores. Obrigada, deputado. Agradeço. Eu agradeço ao deputado Kleber Verde, do PRB do Maranhão, pela presença aqui no Palavra Aberta, conversando sobre a proposta de emenda à Constituição que estabelece aposentadoria especial para os garimpeiros e mineradores. E agradeço também a você que nos acompanhou pela Rádio Câmara ou pela TV Câmara. Lembrando que você pode rever esta entrevista ou as outras edições do Palavra Aberta na nossa página na internet. Anote o endereço: www.tv.câmara.leg.br. Eu sou Fabiana Mello e espero você em uma próxima oportunidade. Até lá!